Oi pessoal, eu sou o Rogério Botazar e vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou e vamos embora pro vídeo. Bom, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que eu fiz sobre tempo de graduação. Foi um vídeo que me pediram aqui, né? E para eu falar sobre isso, eu vou falar sobre o Q na faixa. Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer, colocar os pingos nos is aqui. Q na faixa, todos falamos assim, o que é o Q na faixa? É quando na faixa tem tem a ponta ali, né? Alguns usam uma ponta, outros usam duas pontas, antes da faixa seguinte. Por exemplo, laranja ponta azul, que seria a laranja com Q, azul ponta amarela, enfim. Só que esse Q que a gente fala, na verdade, estão falando de maneira errada, né? Porque o Q, todas as faixas coloridas são Qs, né? A faixa, o Q na faixa colorida é o equivalente ao Dan na faixa preta. A diferença é que na faixa colorida você faz de maneira regressiva. Quanto menor o Q, maior a graduação. Por exemplo, o primeiro Q é o marrom ponta preta. Então, como que funciona a graduação? Na maioria dos casos. Tem a branca, né? Como funciona a graduação Q a Q, né? Vamos falar assim, tem a branca, depois da branca vem a laranja é décimo Q. A laranja ponta azul é nono Q. Azul, oitavo Q. Azul ponta amarela, sétimo Q. Amarela, sexto Q. Amarela ponta verde, quinto Q. Verde, quarto Q. Verde ponta marrom, terceiro Q. Marrom, segundo Q. Marrom ponta preta, primeiro Q. Né? Então, cada graduação é um Q. Porém, vamos trocar o nome de Q, agora falar das pontas, tá? Da ponta para outra faixa. Algumas organizações, hoje, eu não tô aqui para criticar isso, tá? Mas enfim, algumas organizações, elas obrigam o professor elas determinam que tem que, não é que obrigam, é determinado que tem que ser a graduação Q por Q. Ou seja, da laranja não pode ir para azul direto, tem que passar pela ponta azul, depois da azul, entendeu? E assim por diante. Eu, por exemplo, não gosto de fazer assim. Isso estou falando como eu faço. A minha organização, ela não... a gente acha que não devemos se intrometer nessa parte do professor com o aluno. Se o professor quiser pular o aluno de faixa, achar que deve... Isso é um quesito... Eu penso assim, né? Que isso é um quesito do professor. E a organização não deve se intrometer nisso. Obviamente deve ser informada a organização o que está acontecendo, né? Que a graduação geralmente é ligada a um registro na organização e tal, né? Eu não pulo aluno de faixa, de uma faixa para outra. Porém, eu não uso os Qs intermediários. Ou seja, aliás, não é que eu não uso, perdão, não é que eu não uso. Eu não faço o exame Q a Q. Como que eu faço? Isso é meu, tá? Como que eu faço? Eu faço... o aluno vai fazer o exame da faixa branca para laranja, por exemplo, só para vocês terem uma noção. Se o aluno tirar 8,5 para cima, que é uma nota alta, tem que estar fazendo tudo bem certinho, bem legal, bem bonito. O comum é a pessoa tirar entre 6,8 a 7 a 8, 7,9, 8, são as notas mais comuns, né? Passou de 8, já está se destacando. Tirou 8,5 para cima, ele vai para a ponta da faixa seguinte. Ou seja, está fazendo da branca para laranja, tirou de 8,5 para cima, isso é aluno meu, tá? Eu, o Rogério Botazar. Vai para laranja ponta azul. Por que eu resolvi fazer isso? Faço isso há pouco tempo. Eu faço isso há 1 ano e meio, acho, mais ou menos. 1 ou 2, acho que menos de 2 anos que eu resolvi adotar esse sistema. Por que eu faço isso? Porque às vezes o aluno ele passou de faixa, mas ele passou, sabe, não tá legal. Ele passou ali, sabe, ele passou por um triz, assim, né? Por pouco ele passou. E de repente um outro aluno tirou um 9, por exemplo, com uma nota alta, que tá voando, entendeu? Tá voando. Então eu não pulo aluno de faixa. Eu não gosto. Eu não vou pular aluno de faixa por melhor que ele seja. Então acho que dar uma pequena graduação a mais, um Q a mais, é uma maneira de recompensá-lo por ter ido tão bem e por ter ido tão bem. E incentiva o outro a tentar ir melhor também e conseguir. Esse aluno que foi para faixa laranja ponto azul, tirou lá 8,5, 9, foi para laranja ponto azul. No exame seguinte, para ele para ponta, para ele para azul ponta amarela, eu não preciso tirar 8,5 mais, ele precisa tirar 8.
então já diminui. Ele consegue tirar 8 para manter as pontas. Claro que cada exame o critério vai aumentando, vai dificultando e tal. Alguns alunos conseguem ponta em um, não conseguem em outro, é comum acontecer isso, mas fica legal. O aluno ele começa a querer ir bem no exame, porque às vezes o aluno ele é bom, às vezes o aluno ele é bom para aquele nível ali, mas ele sabe que sem ele se esforçar tanto, ele vai conseguir passar de faixa. Então, para passar por o seguinte, ele tem que se esforçar muito, ele tem que se esforçar, senão não consegue. Então, isso é o que eu adoto. Algumas organizações, como eu disse, obrigam o professor a fazer de Q a Q, tipo, todo exame de Q a Q, às vezes faz exame a cada 6 meses e tal, e às vezes até de uma faixa para outra acaba dando um ano e tal, então em termos de tempo até acaba sendo interessante, até acaba sendo correto, né? Só que o problema é que até pode entender como uma crítica e tal, não é uma crítica, é um fato. A organização, quando coloca de Q a Q, obrigatório para o professor fazer de Q a Q, porque na verdade ela está pensando no dinheiro do exame, porque o que entra dinheiro para... E não tipo... a organização, qualquer organização de qualquer coisa, ela só se mantém com dinheiro, não tem como. Ela não tem como ela fazer evento, não tem como ela fazer... Então, ela precisa de dinheiro, toda organização. Algumas organizações focam mais nisso que nas outras. E você querer fazer exame de Q a Q, a organização obrigando você a fazer de Q a cada Q, significa, ela está querendo, na verdade, arrecadar mais dinheiro. Ou seja, se você faz, vamos pensar assim, um aluno meu, hoje, para chegar na faixa preta, para chegar até a marrom, vamos dizer assim, até a marrom, tá? Ele precisa fazer, antes de eu falar como que eu faço com meus alunos, quando tá bem graduado, quando chega na marrom, ele chegou na marrom. Se ele tem isso eu que faço assim, tá? Eu que quis fazer assim. Se ele tem abaixo de 18 anos, a idade mínima para faixa preta é 15 anos, tá? Ponto. Se ele chegou na marrom, ele tem abaixo de 18 anos, ele tem 16 anos, 13, 12, ele obrigatoriamente tem que ir para marrom ponta preta, antes de ir para preta, né? Se ele tiver 12, 13 na marrom, daí ele vai fazer um 14 na marrom ponta preta ou um 15 na preta. Se ele tem 16 e tal, vai fazer na marrom ponta preta primeiro, vai depois pra preta. Se ele tem até uma preparação melhor. Se ele tem acima de 18, daí eu elimino a marrom ponta preta, não há necessidade. Só que qualquer aluno, ele tá na verde ou na verde ponta marrom, se ele for muito bem no exame, aí o exame já é bem criterioso, que tá indo pra marrom, né? Se ele conseguir a nota suficiente, ele passa direto para marrom ponta preta, tipo, daí sim, literalmente ele economiza um exame. Mas vamos lá, um aluno meu, hoje, ele precisa fazer exame, vamos eliminar os Qs, que o Q a pessoa passa se ela, tirando a última faixa, ela passa se ela tirou nota boa ou não, né? Então vamos lá, da branca para laranja o exame, laranja para azul, azul para amarela, amarela para verde, verde para marrom, marrom para marrom ponta preta, vamos colocar, a pessoa faz 6 exames. Faz 6 exames, o 7º seria para a faixa preta. Daí é na organização, com mancada e tal. Então, chegou na faixa marrom, ponta preta, um aluno meu faz 6 exames. Todos os exames são pagos, pagou o exame e tal. Eu cobro um valor não muito alto, acredito. Tem lugares que cobram muito mais caro, mas enfim. Tem um valor que a nossa organização não cobra tão caro, mas enfim, não é esse o assunto. Mas o assunto é esse, são 6 exames que o aluno meu, que não é obrigatório aí de Q a Q, ele passa de acordo com a nota e tal, não faz exame a exame, um exame cada Q, 6 exames. Agora vamos dizer, quando você tem de Q a Q, você faz da branca para laranja, geralmente laranja ponta, branca ponta laranja dificilmente vai ter, né? Mas vamos lá, da branca para laranja, um exame. Laranja para laranja ponta azul, azul ponta amarela, amarela ponta verde, verde ponta marrom, marrom ponta preta. Faz 10 exames. Isso, lógico, esses 10 exames vai ser ao longo de 5 anos, entendeu? Não é, né? Mas tipo, são 10 exames. E o meu são 6 também, vai dar ao longo de 4, 5 anos, né? Então assim, só que quando na maioria das vezes, 90% das vezes que existe esse exame de Q a Q,
que o professor faz, que o seu professor faz, normalmente não é culpa dele. 90% dos casos. 90% dos casos, não é culpa dele. Embora o professor também, na maioria das vezes, ganhe uma parte do valor de dinheiro do exame, mas o professor dificilmente ele foca muito nisso. A renda do professor, geralmente, por dar aula, vem mais da mensalidade mesmo, né? E embora o exame acaba sendo um extra muitas vezes, mas o professor dificilmente foca nisso, entendeu? Então quando o seu professor faz isso e dá de Q a Q, às vezes o aluno pode não entender e tal, pode ter certeza absoluta que 90% das vezes é a organização que está obrigando, entre aspas, né? E não é obrigando, se o professor, se ele está em determinada organização, ele tem que seguir os rumos daquela organização. Não adianta ele entrar numa organização e querer ser rebelde. Ele tem que seguir aquela organização. Por isso que um professor, antes de entrar numa organização, e hoje é muito comum essa troca de organizações, pelo vasto número de organizações que tem, a primeira coisa que o professor, ao entrar numa organização, tem que ver a liberdade que ele vai ter, se ele vai ter liberdade para fazer as coisas ou não, como que a organização trata com isso, a parte principal do professor, saber os valores. Primeiro, o valor que ele vai pagar de anuidade, que o professor ele paga anuidade para a organização, né? Ele paga as coisas para a organização dele, os valores das faixas pretas, que vai ser, que faixas pretas, o exame geralmente é na organização com bancada, então tem que saber os valores de faixa preta já são mais altos, valores de exame de faixa preta são bem altos em relação à faixa colorida. Vocês podem ter certeza, o exame em qualquer organização que vocês estiverem, o exame que vocês fizerem da marrom, ponta preta e tal, é um valor. Quer dizer, o valor já é um pouco mais alto que os anteriores, geralmente. Quando vocês não forem fazer para preto, o valor é muito mais alto. Isso é normal. Isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Faixa preta, tem registros e tal, tem uma série de coisas, enfim. Não vem ao caso agora. Então... os valores. Me perdi, desculpa, me perdi aqui o que eu tava falando, mas enfim. Os valores que são pagos na faixa preta são bem maiores. Os valores que são pagos no Q são bem menores. Então, voltei aqui onde eu tava falando. O professor, quando ele for mudar de organização, tem que ver os valores de faixa preta, que ele vai ter, às vezes, até para ele fazer exame para se mudando, para os alunos deles que são faixas pretas já. Tem que ver principalmente os valores dos exames das faixas coloridas, quais são os valores que ele tem que repassar para a federação. Se é um valor muito alto, de repente não compensa, porque de repente ele não consegue ganhar nada, e mesmo sem ganhar nada, acaba sendo muito caro, entendeu? Então, e às vezes, se é muito caro, o professor coloca uma quantidade mínima de ganho em cima, que é justo, e acaba o valor sendo muito alto e acaba assustando os alunos, espantando os alunos. Isso não é legal, não é legal mesmo. Então, tem lugares que eu sei que cobra tipo quase R$300 um exame de faixa branca para laranja, entendeu? É muito, ao meu ver, é um valor muito alto. Então sim, vai subindo a cada faixa, né? Então, tudo isso o professor tem que ver. Mas daí se ele viu tudo isso, optou em entrar para a organização está pedindo, não, tem que ser exame de Q a Q. Daí ele tem que seguir a organização, tem que ser de Q a Q. Ele não pode chegar e fazer, não, eu acho que tem que ser assim e tal. Não acha nada. Ele entrou na organização, primeira coisa que você perguntar para lá, é obrigatório fazer isso? Pronto. Deu a opção dele entrar na organização ou não, entendeu? E se o professor escolheu entrar na organização que tem que segue esse sistema ou qualquer outro sistema que o aluno de repente discorde ou o pai do aluno discorde, vocês têm que confiar no professor. Quem sabe mais não é o aluno, não é o pai do aluno, é o professor em relação a isso. Relação da academia com a parte organizacional é só o professor que sabe. É ele que sabe o que é bom. De repente ele está numa organização que tem esses pormenores, mas de repente tem tem campeonatos bons, tem condições de levar alunos para mundiais, entendeu? Então tudo uma balança que o professor com certeza coloca na hora de decidir se ele vai para determinada organização ou não, entendeu? Isso quando o professor sai da sua organização materna, vamos dizer assim, daquela organização que se formou faixa preta e tal, né? Acontece
várias divergências, isso é muito comum. E daí hoje tem muito lugar para ir, troca de organização e vida que segue. Aí a relação, o que eu vou aproveitar para dizer aqui, uma coisa que eu penso, é o aluno ou o pai do aluno, ele não tem que ter a menor relação com a organização. Não tem que ter. Isso na minha opinião. Quem tem que ter relação com a organização é o professor. No máximo os alunos mais graduados, faixas pretas, talvez faixas marrons. No máximo. Tem que ter alguma relação com a organização ali, ver como que funciona e tal. Os alunos abaixo disso não tem que ter, tem que simplesmente confiar no professor que é o seu líder e é quem você deve seguir. Entendeu? Esse é o meu pensamento, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe as informações. Até mais. Os